Salve galera do canal do Medeiros, muito boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo aqui já na quinta-feira. Bom, reservei aqui um tempinho para falar com vocês depois do jogo entre Guarani e Botafogo, placar de 0-0 e o Botafogo está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos falar muito sobre essa partida, né? Eu já postei algumas coisas lá no Instagram e também no Twitter. O Twitter é sempre um ambiente um pouco mais, digamos assim, acalorado, né? Muita gente lá insatisfeita com o desempenho do Botafogo no Twitter. No Instagram o pessoal já está mais maleável, né? E eu queria conversar com vocês aqui no YouTube sobre isso. Queria ler bastante os comentários de vocês. Porque eu tenho uma opinião, assim, é claro que se a gente for olhar para o desempenho do Botafogo nas últimas partidas, eu acho que não é o desempenho que o torcedor do Botafogo se acostumou a ver, né? Primeiro, antes da gente começar a falar, deixa eu pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo, é muito importante. Você contribui demais para o nosso crescimento. Passamos de 34 mil inscritos. Vamos agora para a nossa próxima meta, 35 mil. Beleza? Muito obrigado a vocês que estão todos os dias aqui comigo. Bom, continuando o que eu estava falando, é claro que eu acho que o desempenho do Botafogo, pelo menos nessas últimas partidas aí, contra o Santos, eu não achei que foi legal. Contra o Coritiba foi bem, 4-1 em casa, jogou muito mais. Aí contra o Cruzeiro, talvez tenha sido a pior partida do Bruno Lage, né, com o Botafogo, contra o Cruzeiro. E aí a gente jogou hoje contra o Guarani, mais um 0-0, né? Contra o Cruzeiro foi 0-0, hoje foi 0-0. Então, assim, não é o desempenho que o torcedor do Botafogo se acostumou a ver. Então, a gente está vendo aí, talvez, uma primeira oscilação desse time, né? Apesar de que hoje a gente precisa entender que o time que entrou hoje foi um time alternativo. Vocês devem ter percebido, obviamente, a escalação que entrou em campo hoje, né? Então, muitos jogadores ficaram no banco. Eduardo sequer entrou, o Tiquinho está machucado, não jogou. O Sauer só foi entrar no finalzinho do segundo tempo. O Vitor Sá, que é titular, né? Vem sendo titular, não entrou na partida. O Marlon Freitas só entrou no final do segundo tempo. O Cuesta nem entrou em campo. Lucas Perry, que é o nosso goleiro, nem entrou em campo. Então, assim, o time hoje foi um time alternativo. Então, como é que a gente cobra muito de um time alternativo? Não tem como também, né? Então, especificamente o jogo de hoje, eu fui mais com o objetivo de conseguir se classificar, né? E o objetivo foi conquistado. O Botafogo se classificou, conseguiu segurar o 0-0. Achei até que o Botafogo controlou a partida, não sofreu muito, teve ali um sofrimento só no final do primeiro tempo, né, que teve uma bola na trave, mas no segundo tempo acho que o Botafogo perdeu bastante gol, né? O Luiz Henrique teve uma chance que ele perdeu, o Júnior Santos também, Diego Hernandes teve uma chance também que ele acabou não executando bem. Então, assim, o Botafogo teve chances até de ganhar a partida, mas por preciosismo, então falta de pontaria, não conseguiu ganhar essa partida de hoje. Mas não foi um desempenho que a gente olha e fale, caramba, que jogo maravilhoso do Botafogo. Não foi, mas foi o suficiente para a gente derrotar o Guarani do Paraguai e estamos nas quartas de final da Sul-Americana, onde vamos pegar o Defensa e Justiça, primeiro jogo no Rio de Janeiro, na semana do dia 21, e o segundo jogo lá na Argentina, provavelmente no estádio Ciudad de la Plata, do Estudiantes, porque o estádio do Defensa e Justiça não tem capacidade mínima para atender um jogo de quartas de final da Copa Sul-Americana. E o Botafogo, e esse jogo do Defensa na casa lá do Estudiantes será na semana do dia 28 de agosto. Então, final desse mês. Provavelmente não teremos o Tiquinho ainda nesses dois jogos. Então é mais um jogo onde eu acho que o Botafogo vai tentar fazer o resultado aqui no Rio de Janeiro para tentar ganhar a partida aqui e vai colocar um time alternativo lá. Eu acho que o Botafogo deve mais uma vez fazer isso. Por quê? Porque o jogo do dia 28 contra o Defensa e Justiça lá na Argentina é no meio de semana e no final de semana tem Botafogo e Flamengo no Newton Santos. No dia 2 de setembro, né? No final de semana do dia 2 de setembro tem aí Botafogo e Flamengo, que é um jogo que
vai ser muito importante no Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo na Sul-Americana está tentando fazer isso. Bota o time titular no primeiro jogo e tenta ganhar a partida, né? Ganhou contra o Guarani, o que possibilita jogar pelo empate fora de casa. Aí fora de casa o Botafogo coloca um time mais alternativo, um time misto, né? E o Botafogo tem um elenco que consegue fazer isso. Se a gente for olhar para alguns anos atrás, na Sul-Americana a gente era eliminado da Sul-Americana jogando com o time titular. Hoje a gente consegue botar um time alternativo e mesmo assim a gente se classifica. Então assim, eu acho que esse momento de desempenho do Botafogo é um momento que eu acho que realmente está oscilando um pouco. Talvez aí os jogadores assimilando aí as ideias do Bruno Lage. Bruno Lage tem 6 jogos à frente do Botafogo, 2 vitórias, 4 empates, 0 derrotas. Só que a gente precisa sair um pouco desses números e olhar aí o contexto dessa situação. O Botafogo venceu o Guarani do Paraguai por 2-1 em casa. O Botafogo venceu o Coritiba em casa por 4-1. Essas foram as 2 vitórias do Bruno Lage. E os 4 empates que o Botafogo teve, né? O Botafogo teve um empate contra o Santos, teve um empate contra a equipe do Patronato na Sul-Americana, teve um empate contra o Cruzeiro e agora teve um empate contra o Guarani. Desses 4 jogos, contra o Patronato em casa, o Botafogo estava com o time reserva, contra o Guarani estava com o time reserva, e aí no Brasileiro, realmente, contra o Santos, o Botafogo não foi bem, contra o Cruzeiro não foi bem. Então assim, não acho que seja momento também de sair crucificando o Bruno Lage não, gente. Tem que analisar o contexto das situações. O Botafogo vem jogando com o time reserva um monte de vezes. O time titular mesmo foi contra o Santos, e mesmo assim contra o Santos a gente não teve a nossa zaga titular. E contra o Cruzeiro, aí realmente contra o Cruzeiro foi um jogo muito abaixo, muito ruim mesmo, não jogamos nada. Mas mesmo assim, nesses jogos onde o Botafogo está oscilando no desempenho, está um pouquinho abaixo aí do que a gente costumou ver do Botafogo, um time que estava encantando todo mundo, mesmo assim o Botafogo não perde. O Botafogo consegue empatar, o Botafogo dá um jeito, mas não perde a partida. A última derrota que o Botafogo teve foi para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 1-0 Atlético. O Paulo Turra era o treinador do Atlético Paranaense na época. O Paulo Turra foi demitido do Atlético. O Paulo Turra contratado pelo Santos. O Paulo Turra foi demitido do Santos. E o Botafogo não perdeu. O Botafogo, a última derrota do Botafogo foi no dia 3 de junho. Vocês têm noção disso? 3 de junho. Nós estamos caminhando para metade de agosto. 2 meses e meio sem uma única derrota. Só vitória e empate. Vitória, empate. Vitória, empate. Então, gente, mesmo nesses momentos de oscilação, o importante é não perder. É conquistar os objetivos. E o Botafogo está 13 pontos na frente do segundo colocado no Campeonato Brasileiro e nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Não tem como eu ver a torcida do Botafogo, alguns da torcida do Botafogo, fazendo um clima de terra arrasada, como se tivesse tudo errado, como se o Bruno Lage fosse estragar tudo. Gente, calma aí, olha o contexto das coisas. Eu sei que não é todo mundo, não, tá? A maioria eu tenho certeza que está otimista, a maioria eu tenho certeza que pensa da mesma forma que eu, que sabe que o Botafogo é cascudo, que esse time é cascudo, mas tem uma minoria que faz um barulho absurdo. Essa minoria faz barulho, achando que vai tudo dar errado, achando que o Bruno Lage está estragando tudo. 6 jogos, 2 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. Só que dentro desses 6 jogos, o Botafogo jogou 3 vezes com o time reserva. 3 vezes com o time reserva, 3 vezes com o time titular. São 6 jogos. O cara acabou de chegar, está implementando o modelo dele, tentando mexer muito pouco no que era o Luiz Castro. Tentando mexer muito pouco, mas não tem como. Ele vai naturalmente colocar um modelo dele ali, o outro, o jeito que ele pensa futebol, porque ninguém pensa igual ao outro, ainda mais o Luiz Castro. Eles podem ser parecidos na tática, parecidos porque são portugueses, né? A mesma escola de treinadores, podem ser parecidos.
igual, não tem como. Uma movimentação, outra aqui de jogador, uma tática aqui, outra ali, uma variação ali, é diferente. Não tem jeito. Então vai ter esse período onde os jogadores vão se adaptar ao Bruno Lage. E é importante que esse período a gente não perca jogos. E é isso que vem acontecendo. O Botafogo jogou mal contra o Cruzeiro. Então o Botafogo precisa o quê? Focar e melhorar nos jogos fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Né? Porque apesar de não ter perdido, contra o Cruzeiro o desempenho não foi legal. Contra o Santos o desempenho também não foi legal. Então quando a gente for enfrentar o São Paulo fora de casa, que é a nossa próxima partida fora de casa, a gente espera que o time jogue melhor fora de casa do que jogou nas últimas partidas. Agora, dentro de casa, o último jogo que a gente teve foi 4-1 no Coritiba, jogando muita bola, amassando o Coritiba, fazendo 1-0, tomou o gol de empate, não se abalou, foi lá, fez 2, 3, 4-1 no Coritiba. Então, dentro de casa, a gente continua muito bem, a torcida apoiando, o time amassando, jogando bem. Fora de casa, o time ainda precisa ajeitar uma coisinha ou outra ali, que eu tenho certeza que o Bruno Lage, junto com os jogadores, com os líderes do elenco ali, estão conversando, treinando todos os dias, eles vão chegar no entendimento que esse modelo aqui é o melhor para o Botafogo, esse modelo aqui, vamos manter mais ou menos o que a gente fazia aqui, outro ali, o que vinha dando certo. Entendeu? Então é momento de confiar, tanto nesse elenco quanto do Bruno Lage. O Bruno Lage não é bobo, o Bruno Lage sabe que ele não pode fazer mudanças drásticas e ele não está fazendo. A tática do Botafogo continua sendo a mesma. Botafogo jogando no 4-2-3-1, no 4-4-2, defendendo da mesma forma. Às vezes o Botafogo avança um pouco o bloco, às vezes o Botafogo diminui o bloco um pouco, né? Mas só que eu acho que o Botafogo aí tem algumas diferenças, que o Botafogo está passando por alguma oscilação, alguma assimilação do novo trabalho do Bruno Lage, o que eu acho que é absolutamente normal. E vou repetir, o importante nesse momento de oscilação que vai acontecer com todo mundo, não adianta achar que o Botafogo vai sair ganhando até dezembro. Não adianta. Oscilação vai acontecer. Já aconteceu com o Flamengo, já aconteceu com o Palmeiras, já aconteceu com o Fluminense. Com o Botafogo, está acontecendo nesses últimos jogos, onde o Botafogo não está desempenhando muito bem. O Botafogo perdeu? Não perdeu. Não perde desde o dia 3 de junho. E se continuar assim, sem perder, ganhando aqui, empatando ali, ganhando ali de novo, empatando fora de casa, ganhando em casa, o Botafogo vai conseguir a sua pontuação para ser campeão, que é o que a gente mais quer. O objetivo vai ser cumprido. Então é isso, vamos confiar e vamos embora para cima. Estamos nas quartas de final da Sul-Americana, agora vamos pensar no Internacional, estádio Newton Santos lotado no sábado, 9 horas da noite, para a gente, se Deus quiser, aumentar essa vantagem na liderança, que já é gigante, de 13 pontos. Quem sabe a gente consegue aumentar mais ainda para finalizar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro como a melhor campanha da história de um primeiro turno de Campeonato Brasileiro. O Botafogo vencer o Internacional por qualquer placar. Se vencer o Internacional, o Botafogo termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro ultrapassando o Corinthians de 2017 como a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro. Muito bom, né? Não preciso dizer mais muita coisa, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço, estamos conversados e até amanhã para a gente começar a falar sobre Botafogo Internacional. Tchau, tchau.